Pois onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Está lá? Eu estarei no meio deles. Quer dizer, deixa eu usar o exemplo aqui. Vem cá, Marota. Aproveitar você aqui. Você sabe que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Eu sempre dou esse exemplo lá no Visão Rema, mas vou dar aqui para quem nunca viu. Estou chamando aqui uma catedral, né? Fica aqui, catedral. Deixa eu arrumar uma capelinha agora. Deixa eu ver aqui. Não, é pequenininho e magrinho. Pequenininho e magrinho, tem onde aí? Cadê Yuri? Tá aí, Yuri? Quem é Yuri, gente? Ah, garoto. Boa, boa. Yuri. Vem cá, Yuri. Vou chamar uma capelinha aqui, ó. Hã? Aham, boa. Faz assim, Yuri. Faz assim, isso. Você é templo do Espírito, Marota. Isso aqui é a porta do templo. Abre o templo, Marota. O Espírito Santo habita dentro do Marota. Amém. O Espírito Santo também habita dentro do Yuri. Yuri pode ser templo de Deus sozinho? Pode. Deu medo, né? Pegadinha. Pode. Se eu soltar Yuri no meio da selva amazônica, ele continua crente? Tomara. Ele continua crente, porque ele é templo do Espírito Santo. Se eu soltar Marota, vou melhorar um pouquinho para ele aqui, na Europa, na França, continua crente? Continua, porque o Espírito Santo habita aqui. Agora, o que eles não podem dizer é que sozinho eles são igreja. Porque igreja é coletivo. Não dá para a pessoa bater no peito e dizer, eu sou a igreja. Você sabe, rapaz, que esses dias, né, faz uns anos isso. Eu fui esses dias, faz uns anos. Eu fui pregar numa conferência. Me convidaram e tal. E aí eu orei. Eles me falaram que o tema seria algo sobre a igreja. Algo sobre a igreja, a importância da igreja. Eu falei, legal. Aí eu tinha uma palavra chamada, eu não sou a igreja. Que é, eu não sou a igreja, nós somos. E aí eu orei ao Senhor, consagrei, ajustei os detalhes. Falei, vou pregar essa mensagem. Cheguei lá, gente, era o último dia. O negócio foi quinta, sexta, sábado, domingo de manhã. Aí eu cheguei lá para pregar domingo à noite, na última sessão. Eu chego lá, a faixa, o tema, eu sou a igreja. Falei, rapaz, e agora? Mas Deus me deu para pregar, eu preguei. Para te falar a verdade, nem falei o título da mensagem para não ofender ninguém, mas eu expliquei o conteúdo todinho. Todinho. Peguei. Olha para quem está do seu lado e fala assim, para isso, você precisa de mim. Fala, você pode não precisar de mim para muita coisa na sua vida, mas para ser chamado de igreja, você precisa de mais alguém. Vou explicar por quê. Igreja é templo? Não. O texto diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, o que vai acontecer? Marota vai abrir o templo dele. E o que Marota tem de entendimento do Espírito Santo e de Deus, entra em comunhão com o que Yuri tem de Deus. E o texto não diz que onde estiverem dois, eu estou dentro deles, mas o texto diz que onde estiverem dois, eu estou no meio deles. Isso é igreja. Quando o que você carrega de Deus entra em contato com o que o seu irmão carrega de Deus. Cada um aqui já passou por lutas e tribulações que o outro não passou. E já venceu coisas que o outro não venceu. Você tem algo para dar na vida, para depositar na vida do seu irmão. O nome disso aqui sim é igreja. Quem recebe, quem entende, vamos dar um aplauso para Jesus. E para os meninos também. Obrigado. Então, o nome disso é igreja. O nome disso de verdade é igreja. Então eu queria que você anotasse aí algumas coisas importantes sobre a comunhão. Acho que são uns 3 ou 4 pontos aqui para te ajudar. Anota número 1. Anota assim, a comunhão gera um ambiente de fé. Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, escorre por sua barba, desce sobre as suas vestes, até a orla das vestes, é como o orvalho sobre o monte Hebron, e é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Filho, tem muita coisa na sua vida que está travada, porque você se recusa a viver em comunhão. Já ouviu aquele ditado, Deus não dá asa à cobra? O que significa? Que Deus não dá tudo para todo mundo. Deus propositalmente te fez deficiente de certas coisas e fez seus irmãos especialistas no que você é deficiente. Para que eles te deem apoio e você nas áreas em que você é especialista a eles.
Significa que a chave para o destino de alguns irmãos aqui está escondida em quem está sentado do seu lado. Quando você não paga um hambúrguer para ele, acabei de falar que comunhão não é hambúrguer, né? Mas vai pagar um hambúrguer hoje, né? Enquanto você não paga um hambúrguer para ele, enquanto você não tem um tempo de comunhão com ele, quem aqui já teve uma experiência de não gostar de alguém de primeira e depois conhecer um pouquinho mais profundamente essa pessoa e você falar, meu Deus, essa pessoa é incrível? Quem aqui aconteceu isso com o seu cônjuge? Quando você conheceu, você não foi com a cara dele, não foi com a cara dela, hoje está casado. Olha lá, ó. A outra levantou e falou assim, eu não vou com a cara dele até hoje, pastor. Mas, né, casei só para implicar. Meu Deus do céu. Quer dizer, por isso que eu falei tocar e concordar. Quando você toca, você conhece. E conhecer faz você sentir a mesma dor que seu irmão sente. Faz você conseguir interceder por ele como você não conseguiria. Esse é o ambiente de fé no qual estamos aqui agora. Você já deve ter ouvido aquela história de, não conte seus sonhos para ninguém. Enjoa rápido assim. Posso nem sonhar com um carro novo, o cara já está me martirizando. O cara já está, né? O outro vai dizer, que legal, mano, qual o modelo? Poxa, legal, eu vi um desse naquela concessionária. Poxa, bacana, Deus te abençoe, mano. Que o Senhor te faça prosperar em nome de Jesus. Sua alegria é minha alegria. Quem está precisando de uns amigos assim, que fala para você isso? Tua alegria é minha alegria, meu irmão. Tua alegria é minha alegria. Coisa linda, coisa maravilhosa. Esse é o lugar que estamos. Posso? Carolzinha está aí, do teclado? Vem cá, Érico, só rapidinho. Posso um minutinho aqui? Fazer uma prática aqui, rápida aqui. Obrigado, filho. Um minutinho. Eu queria que você contasse para alguém do seu lado aí um sonho seu. Calma. Eu quero fazer uma experimentação de comunhão aqui agora. Você vai contar um sonho, um grande sonho. Um daqueles que você até sente vergonha às vezes, porque é um negócio tão esdrúxulo, tão... Você vai até feio falar, mas eu queria... Meu sonho é ser apresentadora da Globo. Aí você fala. Meu sonho é ser astronauta. Aí você fala. Ok? Mas aí você fala, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Calma, segura, calma. Já está contando. Calma, segura aí. Não vale, pastor, meu sonho é ter paz. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente. No Jardim Catarina, onde eu nasci. O outro vai falar, era só mais um Silva, Senhor. Então olha só, nada disso. Nada, não vale nada. Um sonho de verdade. No culto das 5, a gente estava com a irmã Sara ali. Sara está indo para Jocum fazer o ETED lá, para ser enviada como missionária. Aí eu falei assim, coitado de quem está sentado lá de Sara, né? Que vai falar assim, meu sonho é comprar um carro novo. Meu sonho é ir para a Indonésia pregar a palavra. Já era, meu irmão. Mas pode contar um sonho sincero. Alguém aqui quer casar. E tá tudo bem, não é vergonha. Vai lá, eu sei que eu tenho tal idade, eu quero casar. Quem sabe a pessoa do seu lado vai lá, eu também. Resolveu. Falar um negócio para vocês. É um tal de não se encaixa no... Meu sonho é ser pai de família. Meu sonho é ser mãe de família. Amém. Essa semana aí a gente faz o casamento. Eu sei que não é assim, né? Brincadeiras à parte. Mas eu quero que você seja muito sincero. Tem a coisa que você está querendo adquirir. Uma cura. A salvação de alguém. Estou falando que é só coisa financeira, material. Não, pode ser uma coisa espiritual também. O que você quiser falar. Mas eu queria que fosse uma coisa específica. Estou te dando mais tempo para você pensar assim. Porque às vezes é até teu marido que está do seu lado. Quem sabe você vai falar uma coisa para ele que ele nunca pensou. Vai falar, amor, eu quero ter mais um filho. Três não é nada, gente. 3 é... Até
Ah, não pode contar ainda não, né? Fulaninho pode... É que tem um irmão aí que já está adiantando, não posso contar não, que ainda estão no segredo da gravidez ainda. Depois eu conto. Vamos orar? Ou quem sabe você vai falar pro seu marido: amor, meu sonho é mudar daquela casa. Não, falando sério. Às vezes isso vai até ofender, vai falar: poxa, mas aquela casa a gente construiu. Fala: amor, mas o bairro tá ruim já. Você pode orar por um desejo meu? Se lembra que agora você não vai orar por um desejo seu. Todo mundo contando agora. Escolhe algum do lado. Ninguém sozinho. Pastor, estou sentado sozinho. Oi. Dá um jeito aí, pula a cadeira aí. Quem está sozinho, pula a cadeira aí. Vou te falar que se o culto acabar só nisso aqui, já vale a pena. Vai lá. Quem está sozinho aí, acha alguém. Olha lá, isso, Jason. Boa, meu amigo. Se você está vendo alguém sozinho, sentado perto de você, levanta e vai lá sentar do lado daquele irmão, daquela irmã. Mas você faz a sua parte também, irmão. Você está sozinho, procura alguém. Olha lá, ó, boa. Aí pergunta: mano, fala um sonho teu para mim. Fala teu sonho, gente. Pode? Quer, Jeff? Ó, ontem foi aniversário do Jefferson também. Ele faz aniversário junto comigo. Qual o presente que você quer de aniversário, Jefferson? Qual o seu sonho? A cura completa da minha esposa. É, meu. Larissa já passou pelo câncer, diálise. É tanta coisa, né, mano? Coração, fala os nomes aí. Tireoide. Perdeu os rins. Troca de válvula mitral. Endocardite na válvula mitral. Vai ter que abrir de novo o coração. Pela qual vez? Quarta vez que ela vai abrir o coração. Que agora deu um sopro. Inclusive, eu não estou falando isso para envergonhar teu sonho, não. Porque a primeira reação que você tem é: nossa, a coisa dele é tão séria. Estou envergonhado de ter falado de um emprego novo para o meu irmão. Cada um tem sua luta. A gente, aliás, a gente vai fazer o seguinte: vamos interceder uns pelos outros agora. Mas antes, vamos fazer uma oração específica pela Larissa. Aquele momento que a gente estava cantando ali, com toda a fé, juntos, eu subi pensando, cara, vamos declarar a cura da Larissa. A Bíblia diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. A gente aqui nesse caso está pedindo algum luxo? Não. Estão pedindo um negócio muito difícil, muito impossível? Não. Estão pedindo uma coisa que Deus faz assim, ó. E a gente crê na boa mão e na boa providência do Senhor. Você crê junto comigo? Vamos estender as mãos sobre o Jefferson aqui, exemplificando aqui, pode, mano, claro. Exemplificando a vida de sua esposa, Larissa. Senhor Jesus, um dos pontos da minha palavra hoje é que a comunhão pode curar. Então, Espírito Santo, minha oração é que o Senhor vá até o quarto onde está a Larissa agora, com os seus santos anjos, e conduza uma cirurgia que só o Senhor pode fazer. A palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então a gente quer essa noite agradecer pela cura total, completa da Larissa, Senhor. Será um testemunho vivo do teu poder, graça e misericórdia. Larissa vai sair daquele hospital e vai sair andando, teu nome vai ser honrado, tua filha vai dar esse testemunho, e nós cremos, ó Pai, que nesse púlpito aqui ela vai contar a história da vitória. Nós cremos no poder da comunhão. Obrigado, Jesus, pela força que o Senhor está dando nesses dias para o teu filho Jefferson, para toda a sua família, para a sua célula também, gente que tem abraçado essa causa de verdade. Pai, nós selamos hoje como o dia da cura da tua filha, em nome de Jesus, e assim cremos. Amém, amém, amém. Ai, meu Deus. Então, vamos orar uns pelos outros agora. Vou te dar 2 minutinhos para você fazer isso. Seja específico, Deus. Casamento do meu irmão. Deus,
os filhos, seja o que for. Quem sabe o sonho dessa pessoa é ter filho, ela não pode ter filho. Então se você abriu, dá a oportunidade agora para a pessoa orar por você. Todo mundo agora, vamos lá, fecha os olhos. Quero ouvir o barulho, o som da comunhão, o som da intercessão da igreja. Vamos. Aumenta o volume da sua voz. Que essa noite haja cura física, emocional, psicológica, psiquiátrica. Que essa noite haja restauração, perdão. Rancores antigos são curados essa noite. Tristezas antigas são curadas essa noite. Alguém aqui que já foi ferido pela igreja, hoje, filho, você está sendo curado pela igreja. Hoje, filha, você está sendo curada pela igreja. Esse é o lugar da bênção do Senhor. Aquilo que não dá fruto lá fora, aqui dá fruto. Aquilo que lá fora já teria acabado, aqui ainda tem segunda chance. Espírito Santo de Deus. O que dois de vós concordares na terra será concordado no céu. O que dois de vós ligares na terra será ligado no céu. Quem sabe a pessoa que está do seu lado, a grande questão dela é a salvação. Ela precisa voltar para Jesus. Ela precisa entregar a vida para Jesus. Já começa a interceder por isso também. Seja curado essa noite, meu irmão. Seja curada essa noite, minha irmã. Aleluia. 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 Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu estou vendo diversos irmãos secando as lágrimas. E eu sei por quê. Por quê? Porque alguém tocou num lugar aqui. Você abriu, você falou, olha, meu sonho é esse. E essa pessoa foi lá dentro. Colocou a mão lá dentro do seu coração. Marota está compartilhando comigo aqui. Hoje de manhã, é para falar, Marota? Que você mandou para mim no meio da mensagem? Só não tá aqui. Hoje de manhã, quando ele estava aqui na pregação de manhã, e nesse momento, ele comentou que o sonho dele era casar no salão tal. Só que o salão tal não tinha data. Aí hoje, na hora do almoço, estava com minha esposa. Ele me fez uma ligação de vídeo. Falei, oi, mano. Pastor, ele e Luísa, a gente está aqui no lugar. A gente fechou, a gente vai casar aqui. Vamos lá, gente. Esse é o poder da comunhão. Esse é o poder da comunhão. Eu vou repetir o que eu falei agora há pouco, só porque é muito importante. Meu medo é que sejamos uma igreja muito receptiva, mas pouco profunda. Irmãos aqui que às vezes ficaram hospitalizados e não receberam uma ligação. Talvez porque não falaram para ninguém, aí é muito ruim, você tinha que corrigir isso. Mas talvez também porque a gente estava tão ocupado na nossa vida do dia a dia, que esse irmão te ligou e ficou por isso e acabou não. Isso é tão importante, tão importante. Essa semana, esse final de semana agora, uma irmã tentou falar comigo tantas vezes. Fiquei tão preocupado. Ontem eu estava na minha festa de aniversário. Ela me mandou uma mensagem, pastor. Eu falei, querida, desculpa, eu não consegui falar com você ainda, porque eu não pude parar, eu não consegui parar para falar com você. Às vezes acontece, é parte da vida, mas não pode ser uma fuga. Não pode ser deixa isso quieto. Você está anotando? Número 1, a comunhão gera um ambiente de fé. Quem está recebendo essa palavra de hoje? Deixa eu ver aqui. Amém. Vamos anotar rapidinho, eu vou encerrar minha palavra rápido aqui. Número 2, a comunhão traz alívio. Eclesiastes, no telão pra gente, meninos. Eclesiastes 4:9 diz, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, e porque se cair, um levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Fala pro seu irmão do seu lado, quando você estiver caído, pode contar comigo.
para te levantar. Número 3, anota por favor, na comunhão, até a santidade é facilitada. Pastor, aí você está errado, porque se tem uma coisa que provoca a minha santidade é meu irmão, que eu fico com raiva dele. Não. 1 João, aliás, Provérbios 27:17 é o versículo preferido da Nicole, né? Nicole, toda vez que, pastor, estou chateada com não sei o que, aconteceu alguma coisa, eu falo, Nicole, Deus está te afiando, te aperfeiçoando. O texto diz, assim como o ferro afia o ferro, um amigo aperfeiçoa o outro. Fala para quem está do seu lado, eu não te amolo, eu te afio. Tem gente aqui que já se sente, você sabe que aquela faquinha de desossa, pequenininha dos açougueiros, muitas das vezes era um facão, que de tanto ele ia amolando, foi ficando a faquinha, e ele falou, agora vai ser minha faquinha de desossa. Existe a faca de desossa comprada, mas existe muito açougueiro que a faquinha de desossa era só um facão. Quem já está se sentindo a faquinha de desossa aqui, de tanto que Deus já te amolou? Eu falei para alguém, falei assim, não, Deus está te aperfeiçoando. A pessoa falou para mim, pastor, então eu sou o querubim. De tanta coisa que eu passo na minha vida, eu já sou um querubim, não é possível? 1 João 2, versículo 7 diz, amados, não escreva a vocês um mandamento novo. Deixa eu adiantar, versículo 9, só para a gente adiantar aqui. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem permanece na luz, versículo 10. Está lá no telão não? Bota lá, 1 João 2, versículo 10. Quem permanece na luz, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há motivo para tropeço. Gente, tropeço na Bíblia é pecado, eu já falei isso aqui algumas vezes. E é muito estranho que a Bíblia correlacione tua capacidade de não tropeçar com a sua capacidade de amar um irmão. Parece não ter nada a ver, não é? Amar o irmão e não tropeçar, não pecar. Eu te explico aqui para te ajudar. Imagina que Miqueias está fraco na fé. Não, está forte na fé, vou te ajudar aqui. Deixa eu arrumar alguém fraco na fé aqui. Não, Marlon, vem Marlon. Você vai ser o fraco na fé agora. O Marlon está na palheta também, ó. Só chamei a galera da palheta aqui, ó. Brown is the new black. É também fora da doutrina aí, né? Na sua igreja não podia usar bermuda, né? Aliás, vou pregar sobre legalismo. Para parar com... meu Deus, tá usando bermuda, vai para o inferno. Não tem nada disso não. Vamos lá. Mas você vai ser o desviado, só porque está de bermuda. Marlon está desanimado na fé. E pior, Miqueias está ainda mais, está pior ainda. Só que Miqueias encontra Marlon na rua. E aí, Marlon, como é que você está? O cara... Tá horrível, cara. E aí Miqueias começa a consolar. Deus tem um plano na sua vida, mano. Deus tem um plano na sua vida, cara. Não existe não, mano. Bora. Deixa eu orar por você. Pode orar, mano. Vamos lá, mano. Pô, essa galera aqui é boa, né? Poxa. Aí, Miqueias fala assim, ó, quero te ver domingo no culto. E segunda-feira quero te ver na célula. Miqueias faz 2 meses que não vai no culto. 3 meses que não vai na célula. Só que agora, só de cuidar de alguém, só de amar alguém, ele já se sente renovado. Esse é o poder da comunhão. Você já deve ter tido essa experiência de estar mal e encontrar alguém pior. E só de você ajudá-lo, você já é renovado. Já teve? Você já é. Aí, Miqueias vai embora. Miqueias vai dizer, rapaz, se o pastor Rafael faltar ao culto hoje, eu prego, hein? Por isso que a Bíblia diz, quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há motivo para tropeço. Esse cara agora vai ter uma facilidade de cair em tentação de qualquer... Não, porque ele agora está cuidando de alguém. Ele está ajudando alguém. Ele chega em casa e liga, e aí, mano, não esquece não, o culto é hoje, vou passar na sua casa. Às vezes, você crente maduro, atenção, você crente maduro, que ainda continua lidando com coisas muito antigas, é porque já era a hora de você estar cuidando de outros. Você não está, por isso você fica voltando lá atrás e cometendo os mesmos pecados de antigamente. Porque ao invés de compartilhar do que Deus te deu, você retém. Pega na mão de quem está do seu lado e fala assim, não retenha. Fala, não me prive do que Deus colocou em você, para mim.
Para mim. Fala, tá aí, mas é meu. Deus colocou dentro de você. Para mim. Boa, meninos. Vou dar um aplauso para o melhor exemplo. Os meninos aqui arrasaram. Pastor, você está exagerando, pastor. A comunhão ajuda até na santidade. Que isso, pastor? A comunhão ajuda até a gente confessar pecado. Tiago 5, versículo 16. Confessai vossas culpas uns aos outros para que vocês sejam curados. Isso é o que a comunhão gera. Agora, você vai confessar um pecado para uma pessoa que você nem tchum? Não. Vou confessar para o seu irmão. Número 4, se você está anotando, meu último ponto aqui. Na comunhão, as diferenças são compreendidas e incentivadas. Quer dizer, na comunhão, você ser diferente de mim é o que é bom, é o que é maravilhoso. 1 Coríntios 12, versículo 14 diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Quem aqui, às vezes, se sente pequeno no corpo de Cristo? Seja sincero aí. Você se sente sem conhecimento igual os seus irmãos? Você se sente menos? Eu lembro que antigamente a gente tinha um costume aqui que era fazer uma ceia de virada de ano aqui na igreja, voltada justamente para os irmãos que não têm parentesco próximo. Então a maioria ia para um churrasco, ia para alguma coisa, e aí os irmãos que não tinham ficavam aqui e faziam uma ceia. Aí a gente passava a lista. A lista ia de farofa até leitão a pururuca, até lagosta. Tem um irmão que vai trazer farofa e tá tudo bem. É o melhor dele, melhor farofa dele. O outro irmão vai trazer lagosta e tá tudo bem. O que é mais importante, a lagosta ou a farofa, irmão? Não sei. Depende do caso. Depende do caso. Depende do caso. A lagosta é uma lagosta. Mas tu comer um pernilzinho sem a farofinha para chuchar, hein? Espreme um limão e xuxa na farofa. Meu Deus. Comunhão não é comida. Misericórdia. Versículo 27 diz assim, vamos para o fim. Ora, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro do corpo. Assim, na igreja Deus estabeleceu apóstolos, profetas, mestres, realizadores de milagres, dons de cura, dons de prestação de ajuda, dons de administração, falar em línguas. Aí o apóstolo Paulo pergunta, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Todos realizam milagres? Não. E ele vai falando de dom em dom, dom em dom. Aí no final do versículo 31 ele diz, agora vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Pastor, qual é o caminho mais excelente do que os dons? É o caminho do amor. Porque o versículo seguinte diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, o texto diz, serei como um sino que retine. Felipe, dá um ataque no seu prato de ataque. O que mudou na sua vida? Nada. De novo. O apóstolo Paulo está dizendo que se você não tem comunhão, se você não tem amor, você faz um barulho danado, né? Aí levanta no meio do culto, eis que te digo, legal, show. Essa igreja, aliás, é uma igreja pentecostal, a gente gosta do fogo. Só que não pode ser fogo sem amor, aleluia. Não pode ser fogo sem amor. Não vale. Não, aliás, os maiores testemunhos que a gente tem não são dos momentos de culto, são dos momentos das células, em casa, os amigos, conhecendo um ao outro. Meu Deus do céu. Tem tanta coisa aqui, mas deixa eu falar uma última coisa. Duas coisinhas e a gente encerra o culto de hoje.
a palavra de hoje. Sabe qual é o nosso sonho como liderança da Rema? Eu falo aqui isso em nome do pastor Paulo, pastor Eliane, que são os fundadores da nossa igreja, pastores presidentes. Falo isso em nome dos pastores, dos líderes de célula. Pastor Rafa, qual é o sonho da Rema? O sonho da Rema é ser uma igreja equilibrada. Hoje eu orei por um casal ali que tem 1 mês de casado. Acabei de orar por eles no intervalo do culto. E de manhã a gente celebrou os 50 anos de casamento de irmão Walter e irmã Maura. 50 anos de casamento. Essa igreja, como eu falei, tem preto, tem branco, tem moreno, tem isso, tem aquilo. Essa igreja tem em desenvolvimento, tem rico, tem tudo. E mais, digo mais. Essa igreja, em nome de Jesus, será essa igreja onde o profeta pode sentar do lado do teólogo e eles vão ser amigos. Já percebeu que tem igrejas que são tão teológicas, que eles não têm nada do profético? A pregação parece uma aula de teologia tão profunda. Eu acho que faz 10 anos que essa igreja não vê um novo convertido, um não crente aceitando Jesus. Por quê? Esta noite vamos... Muita teologia. Mas não tem. Só que tem igreja também que é só profético, né? Olha, Deus está fazendo agora, hein? Aí a outra igreja é só social. É social. Ajudar os pobres. A outra é só evangelística. Tem igreja que é tão evangelística que fala até umas heresias, né? O cara fala assim: olha, aceita Jesus, ele é tão bonzinho. Dá uma chance para ele, coitadinho. Aceita Jesus. Balela, né? Abandona seu pecado, admite que você não é nada. E pede, implora para Jesus: Jesus, por favor, me aceita como teu filho. Me aceita como parte da tua família. Esse é o verdadeiro apelo. Então a gente não quer ser uma igreja profética. Poxa, pastor. A gente não quer ser uma igreja teológica. Poxa, pastor. A gente não quer ser uma igreja evangelística. Poxa, pastor. A gente não quer ser uma igreja social, missionária. A gente quer ser uma igreja bíblica, que tem de tudo. Igual a arca de Noé. Olha para quem está do seu lado, vê que tipo de bicho tem aí do seu lado. A arca de Noé, meu irmão. Pastor, você falou que comunhão ajuda até na santidade. Então deixa eu fazer uma pergunta, pastor Rafael. A comunhão pode salvar alguém? Pastor, você está dizendo que a comunhão é tão importante? A comunhão pode ser um fator decisivo na salvação de alguém? Fica em comunhão com seu pai aqui, filho. Quer falar? Jesus. Ninguém mandou não, hein? Amém. Ó, tendo uma roda de comunhão ali, ó, maravilhoso. Comer biscoito. Mas comunhão não é comida. Dá uma forcinha aqui, Nick, você que é a tia das galáxias aqui. Amor, é por isso que eu quero mais uma. A pastora Bia falou: só se Deus ligar o que já foi desligado. Foi ligado na terra, terá sido ligado no céu. Eu vou explicar. Você está achando que os filhos do pastor são bagunceiros? Em primeiro lugar, são. Em segundo lugar, meus filhos assistem todos os kids. Desde de manhã, de tarde. Aí quando chega de noite, eles já não querem mais ver a cara do tio, entendeu? Acontece, né? Última coisa aqui. Pastor, comunhão pode salvar alguém? A comunhão pode ter um fator decisivo na salvação de uma pessoa? Salvar é obviamente que não. Quem te salva é o Senhor Jesus. A comunhão pode ter um fator decisivo na salvação de alguém? Tiago capítulo 5, versículo 19 diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta,
Lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu mau caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que uma multidão de pecados sejam perdoados. É capaz da comunhão ajudar você essa noite a tomar uma decisão de voltar para os braços do Pai. Pastor Paulo, quando ele se converteu, ele estava lá na Assembleia de Deus em Rio Bonito, ele era mais novo. E o pastor fez um apelo de salvação e ele queria entregar a vida a Jesus, mas ele não conseguia levantar a mão. E o pastor encerrou o apelo. E quando o pastor estava encerrando o culto, uma menina veio correndo lá da frente, filha de um dos presbíteros, pegou na mão do pastor Paulo e disse: você quer aceitar Jesus, não quer? Você quer? E ele disse: eu quero, mas eu não consigo. Ela disse: então vem. E nesse puxão dessa irmã, talvez parte da razão pela qual você está aqui essa noite é por causa daquela irmã lá atrás. Há 60 anos atrás, aquela irmã puxava ele pela mão e disse: eu vou te ajudar, eu vou te trazer para o caminho, eu vou te ensinar o caminho. Então até a salvação, filho, pode ser muito facilitada por causa da comunhão, porque alguém se importa. Aliás, tem gente que só está aqui essa noite porque alguém te arrastou, alguém te convidou, alguém insistiu para sentar aqui essa noite. Ah, meu Deus. É Jesus, filho, te trazendo de volta. Quem sabe eu fecho aqui minha palavra. Fechei. Quem sabe você foi ferido pela igreja, e você diz: pastor, eu não quero voltar para esse negócio de igreja não, pastor, porque foi na igreja que eu fui ferido, foi na igreja que eu fui machucado, foi na igreja que eu fui abusado, foi na igreja que eu fui humilhado. Ok, eu te entendo. O que vai acontecer se você chegar para um médico e falar: médico, eu tive uma infecção hospitalar? O que é infecção hospitalar? É quando o ambiente que tinha que curar te deixou doente. Quem aqui já ficou doente por causa da igreja? Ah, que bom, pouca gente, mas alguns. Quem sabe essa noite é a noite de Deus curar suas feridas. O que o médico vai falar? Vai para o hospital. Mas eu vou para o lugar que me feriu. Não necessariamente o mesmo, não necessariamente a mesma igreja, o mesmo pastor, mas não foge da comunhão. A comunhão pode te curar. Fala para quem está do seu lado: a comunhão pode te curar. Fica de pé no seu lugar. Quem essa noite recebeu essa palavra de todo o coração, vamos dar um aplauso bem forte ao nome do Senhor Jesus. Seguinte, a gente vai encerrar aqui, mas olha só. Bom, número 1, você já sabe que você tem que pagar o hambúrguer do irmão que está do seu lado, né? Depois dessa palavra. Número 2, pega na mão de quem está do seu lado aí, todo mundo. Eu vou encerrar fazendo nossa última prática de comunhão essa noite. Quero que você ore de novo pelo seu irmão. Mas agora você vai orar por algo específico, sabe pelo quê? Por uma dor. Porque assim, no começo você orou por um sonho. Agora seu irmão vai te contar uma dor. Se a gente chegou até aqui nessa palavra, agora você consegue contar uma dor. Para alguns aqui o sonho terá sido a mesma dor. O sonho era ter filho. A dor: não posso ter filho. Ok? Para alguns o sonho e a dor vai ser diferente. Todo mundo agora sem exceção. Para a gente encerrar, fala para quem está do seu lado uma dor sua. Fala: olha, minha dor é porque meu casamento está acabando. Minha dor é porque meus filhos estão afastados do Evangelho. Quem sabe você vai confessar e vai dizer: olha, minha dor é porque eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu ouvi essa palavra hoje, mas eu estou afastado do Senhor. Vai lá, todo mundo agora, fala alguma coisa aí. Olha, minha dor é essa, meu irmão. Minha dor é aquela. Se você não falar, talvez o irmão também não vai falar de volta. Isso é perigoso. Às vezes seu irmão está precisando falar, mas por você não falar, ele não vai falar de volta. Então fala para ele aí. E agora vamos orar uns pelos outros. Pode fazer isso, vou te dar 12 minutinhos. Toda igreja orando uns pela dor dos outros. Vai lá. Senhor Jesus, ajuda meu irmão. Pode orar também, meninos. Ajuda meu irmão, Senhor. Essa questão que tem incomodado, que tem atrapalhado meu irmão. Essa questão que tem causado dor na vida dele. Vamos lá, igreja. Esse é o poder da comunhão.
Seja restaurado essa noite, meu irmão. Seja restaurada essa noite, minha irmã. Seja tocado. Seja perdoado. Seja renovado. Mágoas antigas, dores antigas, rancores antigos, seja curado. Vai lá, ora, irmão. Deixa ele te ouvir, deixa ela te ouvir também. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Canta para quem está perto de você. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa. Levanta a mão do seu irmão lá no alto. Vamos declarar. Somos como assim bem ajustado, Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do uma família, vivendo. compromisso, do grande amor. Canta pro seu irmão. Eu preciso. Tem que ser de olho aberto. Essa música não pode ser de olho fechado. Canta pra quem tá do seu lado. Precioso. É precioso. Mas para mim, Eu preciso de ti. Precioso. precioso és para mim. Eu preciso de ti. Precioso és para mim. Continua de mãos dadas. Igreja, por favor, não sejamos uma igreja só receptiva. Vamos aprofundar relacionamentos. Vamos aprofundar amizades. Aprofundar na célula. Tem que ser intencional. Se você não fizer de propósito, não vai acontecer, meu irmão. Você tem que ser intencional. Ó, vou marcar um dia para ir na sua casa. Vamos assistir um filme lá em casa. Você vai aprofundando, vai conhecendo os detalhes desse irmão. Meu Deus do céu, que poderoso. Olha, a gente precisa encerrar. Deixa eu fazer uma oração aqui. A gente vai continuar cantando ao Senhor. Eu vou descer aqui. Se hoje você quer voltar para Jesus, ou você quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, você quer verbalizar, dizer assim, não, eu quero, pastor, eu quero. Quem sabe você é um desses casos que eu falei, que você está longe porque você foi ferido, você foi machucado, você está cansado, pastor, eu estou cansado desse negócio de igreja, pastor. Eu me desgastei muito, pastor. Como eu falei, hoje a comunhão é um lugar de renovo. Deus quer te renovar, te dar alívio das suas dores, suas cargas. Quem sabe você é um desses caras que o pessoal chama aí de desigrejado, né? Que você falou, não, pastor, eu estou bem, pastor, eu estou bem, não quero. E tal, e Jesus está falando, filho, tem que voltar para a comunhão, voltar para o convívio. Se hoje, filho, você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, quem sabe, aliás, né? Já que o nosso último ponto foi esse, eu usei o exemplo do pastor Paulo. Você que orou por ele, pode ser ajuda agora para trazer esse irmão,
essa irmã. Fazer o seguinte, pode cantar, pessoal. Eu vou descer. Se hoje você quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar agora. Me deixa te abraçar, me deixa orar por você.